Deixa eu saber do nosso Edu Panzi também, uma leitura um pouco principal dele nesse momento, quanto o que rolou no Gigante da Pampulha e o que disse em análise o Dalladéia, técnico do Galo, sobre a participação da base, sobre os meninos desfrutarem, sobre os desafios das 2 primeiras rodadas. Estão desfrutando até o fim de semana, né, Edu? Porque semana que vem já chega o elenco principal para jogar o Campeonato Mineiro e o nível é bem diferente, né, Edu? Sem dúvida, Cirilo. Eu acho que o Dalladéia foi perfeito, cara, na coletiva. Ele foi muito cuidadoso com as palavras e faz parte de quem trabalha com futebol de base. Você tem que ser cuidadoso, porque você está lidando com jovens, com atletas em formação ainda. E esse time do Galo que está jogando o Campeonato Estadual nessas 2 primeiras rodadas tem muito jogador que ainda está em formação. Então ele foi muito cuidadoso com as palavras. A hora que você me perguntou depois do jogo o que eu achei, eu falei, dos piores jogos que eu vi nos últimos anos. O Dalladéia não, ele já foi mais cuidadoso, ele trouxe os porquês de não ter sido um bom jogo, o fato de muitos atletas terem sentido jogar no Mineirão diante do torcedor. Isso aconteceu mesmo. Foram muitos erros de passe no jogo. Eu falei, chamei a atenção, dá pra ver um time organizado, mas com muitos erros de execução. E o Dalladéia falou exatamente isso, mas de uma maneira mais sutil. E é esse o papel do treinador que é formador. E o Dalladéia é esse técnico muito experiente. Então gostei muito da coletiva. Ele foi sincero, honesto. Ele falou que realmente foi um jogo que tivemos muitos erros dos 2 lados, é verdade. O Democrata também, mas o Democrata é uma equipe do interior modesta, com pouquíssimo investimento e que trouxe dificuldade para o Galo. E o Galo, esse time de garotos, de jovens. Perguntado sobre o Robert, a parte individual, ele deu uma justificativa que é totalmente aceitável. O Robert, assim como os atletas do profissional, a turma que está nos Estados Unidos, ele também voltou de férias agora. Então ele depende da parte física, é o diagnóstico de quem está no dia a dia. Então, Cirilo, acho que o Dalladéia foi perfeito na coletiva dele. Sutil, tomando cuidado com as palavras, e ele tem que fazer isso. A gente não, a gente já fala de uma forma mais direta, mais clara, é o nosso papel também sem desrespeitar. Mas foi um jogo muito ruim tecnicamente, e eu entendo, são todos esses os motivos que o Dalladéia trouxe à entrevista coletiva e que eu citei anteriormente também. É absolutamente compreensível esse início de temporada do Galo, desses garotos, a dificuldade que os garotos estão tendo, porque é um junta-junta. O Atlético formou um junta-junta porque o time principal, o elenco principal, está nos Estados Unidos, num torneio amistoso, fazendo pré-temporada, e caiu no colo dessa garotada nas 3 primeiras rodadas. Já foi um pouquinho, em determinado momento, mais organizado do que o jogo lá em Ubá. Mas o primeiro tempo, o início do Atlético lá em Ubá, foi melhor do que o jogo aqui. No segundo tempo, uma queda física, porque estava um calor insuportável. Então não tem muito, Cirilo, o que a gente criticar, cobrar. Eu não vou fazer isso porque eu acho muito injusto, e tudo que eu vi hoje aqui no Mineirão foi um jogo bem ruim. Eu já esperava, eu já vinha com essa expectativa.